Eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do nosso Deus, e o texto que eu quero compartilhar com você é o texto de Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler apenas o verso 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Queridos, nós sabemos muito bem, que para nós, qualquer coisa a ser criada depende de matéria-prima. Não há nada que a ciência faça do nada. Qualquer coisa que a ciência tem o poder de fazer precisa vir de algo que já existe. Nada, absolutamente nada que a ciência, no grau mais elevado que ela tem nos dias de hoje, a tecnologia no grau mais elevado que nós temos, nada que esses veículos podem realizar vem do nada. Tudo que eles fazem precisa vir de algo que já existe, de uma matéria-prima. Na nossa vida, nós também temos muitas coisas que nós desejamos que não existem em nós. É interessante notar que as Escrituras dizem que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E aí a pergunta que eu te faço é: você se sente literalmente, totalmente abençoado com toda sorte de bênção na sua vida? Eu digo para você que eu não sinto que todas as áreas da minha vida são abençoadas com toda sorte de bênção. E aí você vai dizer: pastor, que é isso, pastor? Mas a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E aí eu digo: onde? Nas regiões celestiais. Nós muitas vezes não compreendemos que existe tudo que nos é dado por Deus, tudo que Deus tem separado para nós, já está produzido, já está criado, já está formado nas regiões celestiais. Todo milagre que você precisa não vai ser criado por Deus, já está nas regiões celestiais. Toda cura, toda bênção, tudo que você precisa em Deus já existe, mas nós precisamos acessar essas coisas em Deus. Nós nem sempre vamos desfrutar de tudo que nós queremos no momento que nós queremos, porque existem coisas que ainda precisam ser curadas, tratadas, liberadas e libertadas, áreas da nossa vida, em você e eu, para que depois nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, mas para que nós conquistemos, para que nós vivamos boa parte das promessas que Deus fez para nós, e eu vou reiterar isso, para que nós possamos viver boa parte das promessas que Deus fez para nós, nós precisamos acessar essas promessas. Nós precisamos conquistar essas promessas. Sabe, a palavra de Deus deixa claro que as bênçãos seguirão os que creem, os milagres acompanharão os que creem, mas as promessas estão no nível das conquistas. Ninguém tem a promessa lançada sobre si. A promessa precisa ser conquistada, precisa ser acessada. Deus faz todo o processo de tratamento até que nós cheguemos no lugar da promessa, no ambiente da promessa, na atmosfera da promessa, para que nós desfrutemos da promessa dele. Primeiro ele faz todo o trabalho em nós. O deserto que os hebreus viveram durante 40 anos, caminhando pelo deserto, circulando pelo deserto, foi o processo de cura de Deus, de tratamento de Deus neles, para remover do coração deles o deserto que havia dentro deles. Não havia um trono para o Senhor dentro do coração deles, porque eles haviam se desviado de Deus. Eles já não estavam mais acessando as regiões celestiais em Deus. Então Deus os colocou no deserto, e ali Deus os tratou, Deus os humilhou, Deus os esmagou, Deus os deu alívio, Deus os curou, os deu vida, tirou a vida daqueles que não estavam andando no caminho dele. Deus fez todo o processo de cura do povo, porque a promessa não era, aquela promessa da terra boa que mana leite e mel, não era para um indivíduo, ou não era para os indivíduos. Aquela promessa era para o povo hebreu, para o povo de Deus. E Deus não deixou de cumprir a promessa dele. Ele cumpriu, ele colocou o povo dele numa terra boa que mana leite e mel. Mas para que isso se cumprisse, você sabe muito bem que só em 1940 e pouco, não me lembro agora com exatidão a data, Israel se tornou de fato um Estado, teve ali o seu lugar, o seu território preservado e delimitado. E isso mostra para nós a grande luta que o povo de Deus passou durante muitos e muitos e muitos anos. Mas existem promessas que são individuais, promessas que são para cada um de nós.
E algumas dessas promessas, por isso eu digo, nem todas as promessas virão até nós, muitas delas estão no nível das conquistas, porque existem promessas que já vieram sobre nós. Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus morrendo para nos dar vida, já se cumpriu. Nós não esperamos para receber a vida de Deus. A vida de Deus já foi derramada sobre nós. Louvado seja Deus por isso. Existem promessas que Deus já derramou sobre nós. A vinda do Cristo foi uma promessa que Deus já cumpriu sobre nós. E que não foi necessário que ninguém fizesse nada. Apenas a graça de Deus foi derramada e essa promessa veio até nós. Agora, existem promessas que nós temos que caminhar em direção a ela porque elas estão no nível das conquistas. Mas quando nós olhamos para promessas que Deus fez para nós e nos sentimos incapazes de alcançar essas promessas, isso não é estranho para o crente. A grande maioria dos crentes vivem essa realidade. Existem promessas que nós temos da parte de Deus que nós pensamos, eu não tenho capacidade de alcançar essa promessa, eu não consigo me ver vivendo essa promessa da parte de Deus. Sabe, existem coisas em nós que nós ainda não conseguimos compreender, que já estão criadas em Deus. Quando Davi foi ungido rei, ele não se tornou rei no mesmo dia. Ele foi ungido rei e anos se passaram com ele servindo o rei Saul, até que um dia ele se assentou no trono, mas ele já era rei nas regiões celestiais. É isso que eu quero que você entenda. Muito do que Deus já liberou sobre a nossa vida já é real, já existe, e o mundo espiritual não é uma utopia, não é um conto de fadas, não é algo irreal, não. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico que nós vivemos. E todas as coisas que Deus separou e preparou para mim e para você já existem nesse ambiente. Só que às vezes nós pensamos, eu não sei se eu vou conseguir isso. Talvez a cura que você busca tanto em Deus, você vê os anos passando e você fala assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vou viver essa cura, porque até hoje não se cumpriu. Mas se Deus não quiser me curar mais, tudo bem. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo gracioso. E às vezes você acredita que não vai mais viver a cura, porque você vê a incapacidade humana, a incapacidade da medicina, a sua incapacidade de viver essa cura. Mas eu digo para você, nada é impossível para o nosso Deus. Para o homem, muita coisa é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Nós olhamos para a nossa incapacidade e pensamos, eu não tenho isso. Outros dizem, eu não tenho aquilo, eu não consigo aquilo outro. Mas a grande realidade é, Deus não é como a ciência que depende de algo para criar outro algo. Porque a grande realidade é que a ciência não cria, a ciência transforma, mas Deus, Ele cria e também transforma. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, no verso 1, nós vimos o texto bíblico na nossa língua portuguesa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. No hebraico, a força que a palavra criar, que a palavra criou, tem é muito maior do que na nossa língua. Porque no hebraico, essa mesma frase, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Só que essa palavra bara, ela significa criar do nada, criar daquilo que não existe. Não é transformar, é criar daquilo que não existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra do nada, do que não existia. Pelo poder da palavra dele, ele disse, haja e houve. Haja luz e houve luz. Haja o firmamento e a terra se uniu. Haja água, haja divisão entre as águas. Haja, e toda a palavra que Deus liberou, e todo o haja de Deus, foi o poder criador daquilo que nada existia, passar a ser algo tão formidável como o mundo que nós vivemos. Isso revela para nós algo muito maravilhoso, que se você entender e guardar no seu coração, você nunca mais vai pensar nas suas incapacidades quanto àquilo que Deus prometeu. Porque Deus não dependeu da terra para criar a terra. Deus não dependeu de nada para criar o que Ele criou. Assim como Deus não depende de você para fazer de você aquilo que Ele decidiu fazer na eternidade. Assim como Deus não depende de você para que você viva o que Ele projetou para você nas regiões celestiais. Do nada, Deus pode fazer todas as coisas.
Talvez você está vivendo um tempo na sua vida onde você se sente um nada, você se sente uma nada, você olha e fala assim, eu sou nada, eu não consigo nada, eu não alcanço nada, eu não conquisto nada, tudo passa pelo meio dos meus dedos e eu não consigo conquistar alegria, felicidade, eu não consigo. E eu digo para você, é em Deus, todas as coisas que você precisa já foram criadas e estão nas regiões celestiais, aguardando que você acesse as regiões celestiais. Não, que você acesse o coração de Deus, para que você possa viver o que Ele projetou nas regiões celestiais. Nós não acessamos as regiões celestiais, nós acessamos o coração de Deus. E quando isso se dá, e como isso se dá? Isso se dá quando nós estamos vivendo em intimidade com Ele. E como isso se dá? Isso se dá quando nós entendemos que a oração não depende da minha vontade, a oração não depende do meu estado de espírito, a leitura bíblica não depende da minha vontade, não depende do meu estado de espírito. A oração, a leitura bíblica, que são as asas que me fazem voar, que nos fazem voar acima das tempestades, que são as asas que nos levam para perto do coração de Deus. A oração e a leitura bíblica só dependem da nossa determinação e vontade. A sua carne nunca vai lutar para que você faça algo que agrade a Deus. A Bíblia fala que existe uma batalha entre carne e espírito. Ambos tentam tomar o domínio do nosso ser. E é lógico, eu já falei sobre isso aqui, não é o Espírito de Deus lutando contra a nossa carne, porque do contrário, o Espírito Santo não seria Deus se ele tiver que ficar lutando contra a força da carne. É a luta da nossa carne contra o nosso espírito. Ambos tentam tomar o domínio do nosso ser. O nosso espírito tentando se inclinar para as coisas do Espírito de Deus, e a nossa carne tentando se inclinar para as coisas da carne. As coisas do Espírito produzem vida, as coisas da carne produzem morte, porque elas nos levam ao pecado. Olha como você tem facilidade, como todo ser humano, todos nós temos facilidade de ficar na frente da televisão, da internet, batendo papo com outras pessoas, mas temos dificuldades de estar diante da Bíblia, lendo a palavra de Deus, temos dificuldade de dobrar os joelhos e orar. Deus nunca pediu que você sinta vontade de orar. Deus sempre disse que você ore, que você se consagre. Nós queremos acessar as promessas de Deus que estão para nós nas regiões celestiais, mas nós não entendemos que só conseguimos chegar nesse ambiente da promessa quando acessamos o coração de Deus, com intimidade, com uma vida com Ele. E isso não é utopia, isso não é algo fantasioso, não é algo além da sua capacidade. E essa é a parte que você pode fazer e que você deve fazer. A parte que Deus faz é aquela do criar de onde não existe. Não há força em você para orar, você ora e Deus cria força. Aleluia. Não há força em você para ler a Bíblia, você ora, você lê a Bíblia e Deus cria força para que você leia a palavra. Não há força em você para fazer a obra que Deus chamou você para fazer aqui na terra. Deus cria. E uma coisa que é muito importante lembrarmos, e eu já falei isso aqui em outro momento, o propósito de Deus para nós não é que nós façamos a obra dele. O propósito de Deus para nós é que nós cumpramos as Escrituras. Fazer a obra vai ser uma consequência de cumprir as Escrituras. Mas há a possibilidade de fazer a obra sem cumprir as Escrituras. Mas nunca haverá uma forma de cumprir as Escrituras sem fazer a obra. Vou repetir isso para você. Existe uma forma de fazer a obra sem cumprir as Escrituras, mas nunca haverá uma forma de cumprir as Escrituras sem fazer a obra. Essas duas coisas devem andar em conjunto. Não adianta você viver fazendo a obra de Deus sem cumprir as Escrituras, porque as Escrituras são são o caminho que nos leva a viver uma vida de intimidade com Deus. Cumprindo as Escrituras, eu farei a obra, e a obra que eu farei em Deus. Não será por vaidade, não será por orgulho, não será por aparência, será para a glória de Deus. Mas para isso precisa ter vida com Deus. Jesus veio à terra e Ele cumpriu as Escrituras. Ele cumpriu a lei de Deus, Ele cumpriu a vontade de Deus. E o Senhor chama você para que você se volte para Ele novamente. Sabe, nós temos tanta facilidade de julgar as pessoas. Você se lembra de Davi? Falei sobre isso aqui há pouco tempo atrás e eu vou concluindo por aqui. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele foi colocado diante da vergonha
dele, da vergonha de Davi, do erro que ele cometeu. Natan falou: olha, havia um homem, senhor rei, eu preciso que o senhor julgue uma causa. Tem um homem que ele tinha uma cordeira e o outro tinha muitos animais. Esse que tinha muitos animais recebeu um viajante e ele, não querendo matar nenhum dos seus animais, foi lá, pegou a única cordeirinha que aquele vizinho dele tinha, matou e deu de comer para o amigo dele. O que deve ser feito com esse homem? Davi falou: olha, esse homem merece a morte, mas antes de morrer, ele tem de pagar 4 vezes mais, 4 vezes aquilo que ele defraudou, aquilo que ele roubou. Davi teve facilidade de julgar a causa de um homem mau. Mas então Natan vira e diz para ele: rei, esse homem é o Senhor. Então naquele momento Davi desmorona. Ele reconhece o erro dele. Davi não fez como muitos tentam fazer, justificando os seus erros e procurando culpados para suas falhas. Ele não disse: mas a culpada do meu erro foi Batseba, porque ela estava tomando banho de janela aberta, ou coisa do tipo. Não. Davi assumiu o erro dele. E no Salmo 51, no verso 1, ele diz o seguinte, coloca para nós, por favor, Daniel. Olha o que ele diz, Salmo 51, verso 1. Ele começa o Salmo declarando o seguinte. Pode colocar, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Verso 2, olha o que ele diz. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Repara que Davi não atribuiu a outro alguém a culpa e o pecado que eram dele. Davi sabia que ele era o culpado. Davi sabia que ele havia pecado contra Deus. Nós muitas vezes ficamos procurando culpados. E sabe, até quando alguns de vocês vão continuar sendo ouvintes e não praticantes das Escrituras? Até quando você vai continuar ouvindo palavras como essa e vai continuar procurando culpados para a vida que você está vivendo, culpados para os erros que você cometeu na vida? Seus pais não são culpados dos erros que você comete hoje. Seus filhos não são a culpa dos erros que você cometeu. Nenhum pecado, ele é de fora para dentro, todo pecado é de dentro para fora. Por isso Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Porque nenhum pecado vem de fora para dentro. Ninguém pode te fazer errar, ninguém pode te fazer pecar. Todo pecado, ele acontece de dentro para fora. Por isso Jesus falou que todo mau caminho do homem procede do coração. O coração é enganoso, perverso. Quem o pode conhecer? E eu fico, sem entender como alguns crentes têm a capacidade de dizer: segue o seu coração. O pior conselho que você pode dar para alguém é dizer para essa pessoa seguir o coração dela. O que você está sentindo? Qual é a decisão que você acha que você tem que tomar? Segue o seu coração. Esse é o pior conselho. A Bíblia deixa claro, o coração é enganoso. Se você seguir o seu coração, você vai se perder. Davi não atribuiu a culpa dele a ninguém. A minha culpa, o meu pecado, o meu erro. Ele diz num dado momento: contra ti pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Coloca para nós, por favor, Daniel. Ele diz: contra ti pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. E tu serás justo no seu julgar e puro no teu falar. Pode colocar para nós, por favor. Veja o que ele diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. Ou seja, o que o Senhor... A sentença que o Senhor me der é a sentença certa, porque eu mereço destruição, mereço condenação, mereço morte. Mas ele diz: e tens razão em condenar-me. O verso seguinte diz o seguinte, verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele sabia do estado pecaminoso dele, que não dependia de outras pessoas, mas a culpa era dele. E aí o verso 6, ele diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. Deus busca a verdade que é em você. Agora, o verso 7, ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Verso 8, faze-me ouvir novamente júbilo e alegria.
e os ossos que esmagastes exultarão. Ele tinha consciência, é Deus quem está me esmagando, é Deus quem está me reprovando, é Deus quem está me apertando, porque eu falhei contra Ele. Verso seguinte diz o seguinte: esconde o rosto dos meus pecados. Veja que mais uma vez ele diz, dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10 ele declara o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E aqui, mais uma vez, nós encontramos na Bíblia, e essa, depois de Gênesis capítulo 1, essa é a única vez que nós encontramos na Bíblia. Somente nessas duas vezes, Gênesis 1 e Salmos capítulo 51, no verso 11, não é isso? Verso 11 que nós acabamos de ler. No verso 10, Gênesis 1 e Salmo 51, verso 10, são as únicas duas vezes que nós encontramos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, em qualquer canto da Bíblia, a palavra barar. Cria, criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Do nada, Ele fez existir céus e terra. E aí Davi agora pede, cria em mim. E Davi usa a palavra bará, cria, do que não existe em mim um espírito reto, não existe um coração reto e um espírito estável em mim. Cria em mim, Senhor. Eu quero dizer para você, nessa noite, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você, hoje, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus tem o poder de criar em você aquilo que você mesmo vê que não existe ainda em você. O que falta, o que você vê que é necessário na sua vida? Falta estabilidade emocional, falta alegria, falta paz, falta saúde. O que falta na sua vida hoje? O que não existe hoje? Descanso, certeza do propósito de Deus para você. O que não existe? Não existe a confiança daquilo que Deus chamou você para fazer. Não existe capacidade para realizar a obra que Ele te chamou. Então, nós precisamos confiar, assim como Davi confiou, que o mesmo Deus que disse haja lá no Gênesis, tem o poder de dizer haja em você e em mim aquilo que nós ainda não existe.